Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo o luto, medo, a autocobrança, a insegurança, a ansiedade, a inferioridade, perfeccionismo, a necessidade de aprovação, codependência anulativa, sexualidade distorcida, procrastinação e baixa autoestima. Meu nome é Beatriz. Sou a filha mais nova de 3 filhos da minha mãe e fui a única filha do meu pai. E entre eles, acredito que fui a mais planejada. Nasci quando minha mãe tinha 29 anos e meu pai 28. Como minha mãe teve meus irmãos muito nova, quando eu cheguei, a minha criação foi um pouco diferente da deles. E quando eu tinha 11 meses, a minha mãe percebeu alguns sintomas precoces no meu desenvolvimento e me levou no médico. Foi quando fui diagnosticada com hipotireoidismo. E a partir daquele momento, com menos de 1 ano, já começaram os tratamentos e comecei a tomar um remédio todos os dias e logo depois de acordar, tinha que ficar 1 hora sem comer nada. E minha mãe continuava dando esses remédios todos os dias. E como eu era pequena, eu achava que era uma bala que ela me dava. E por volta dos meus 2 anos, eu fui dormir na casa dos meus tios, achei a cartela de remédios e comi 9 de uma vez. Lembro só de alguns flashes desse dia, mas me lembro que sentia muita dor quando colocaram um cano na minha garganta para tirar os remédios da minha barriga. Lembro de chorar muito e parecia que ninguém me ouvia, porque ninguém fazia nada. E também com 2 anos e meio, eu fui diagnosticada com gastrite. Me lembro de momentos em que eu estava na creche e que eu tinha que esperar todas as crianças pegarem a comida e eu esperava prepararem a minha comida, que era diferente das outras crianças, o que me gerou pensamentos de que eu era diferente e não podia comer as mesmas coisas que as outras crianças. E me lembro que na minha adolescência, essa questão da gastrite também me gerou uma compulsão muito grande por comer doces que trato até hoje. Mas apesar desses problemas de saúde, eu tive muitas lembranças boas da minha infância. Lembro, quando eu era pequena, os meus pais me acordando, muito felizes, falando que íamos passar o dia na praia. Eles sempre gostavam de fazer surpresas, e todo ano nós passeávamos para uma cidadezinha no interior de São Paulo, para visitar a família do meu pai. E para mim era a melhor época do ano. Íamos para cachoeiras, andávamos de cavalo. Eu brincava com muitas crianças. Lembro que meu pai tinha uma câmera e gostava de gravar todos esses momentos, que eu ainda guardo até hoje com muito carinho. E tudo estava indo bem, até os meus 6 anos, mais ou menos, quando a minha irmã saiu de casa. Minha irmã e meu pai não tinham um relacionamento muito bom. Eu achava que meu pai era ruim com ela, e ele sempre tentava corrigi-la. E mesmo pequena, eu tentava defendê-la. E nesse dia, eles estavam discutindo muito, até que ela decidiu pegar suas coisas e sair de casa. Eu lembro que chorei muito, não conseguia entender porque ela tinha ido embora. Senti muita falta dela, sentia falta das nossas brincadeiras e se afastar desse jeito me afetou muito. E toda vez que eu chorava, quando eu era criança, eu chamava minha irmã, porque eu sentia que ela me defendia. Agora tudo mudou. Estamos só eu, minha mãe, meu irmão e meu pai. Mesmo com esse sentimento de que estava faltando uma parte da nossa família, ainda a sentia muito segura e protegida. Meu pai, minha mãe e meu irmão sempre estavam presentes e sempre estavam comigo. E a minha irmã também, mesmo distante. Até que, em novembro de 2011, eu estava muito animada para participar do primeiro encontro de crianças da IBM. Porém, um dia antes do encontro, a minha mãe me chama para conversar e me conta que estava pensando em se divorciar do meu pai. E ela me falou que talvez quando eu voltasse do encontro, ele não estaria mais em casa. Me lembro de orar muito naquele encontro, porque eu ainda tinha esperança que ele estaria em casa quando eu voltasse. Mas eu voltei e ele não estava, o que me machucou muito também, porque eu não fazia ideia de que eles não estavam felizes juntos. Para mim, estava tudo bem. Sinto como se eles tivessem me protegido de todas as brigas, de todos os desentendimentos e de todo e qualquer motivo que poderia gerar na minha mente que eles estavam pensando em se divorciar. E quando aconteceu, logo a minha mãe me colocou na psicóloga, porque ela não queria que eu pensasse que a culpa era minha. Mas o que realmente ficou na minha cabeça foi: por quê? Estava tudo bem, por que eles não se amam mais? Novamente senti que tudo tinha mudado. Agora sou só eu, minha mãe e meu irmão.
Senti mais uma vez que a nossa família estava fragmentada. Mas, nesse tempo, aprendi muito. Vi todo o esforço e dedicação da minha mãe. Mesmo tão afetada, sempre cuidou muito da nossa família. E comecei a ter mais relacionamento com o meu irmão, que me ensinou muito. E hoje posso dizer que grande parte do que eu sou, ele me ajudou a construir. Alguns anos depois, o Jair chegou. Ainda um pouco confusa, foi um pouco difícil acreditar, aceitar e entender porque ele estava se aproximando. Mas, aos poucos, conversando com a minha psicóloga, fui entendendo. E queria que minha mãe fosse feliz. E ela merece alguém que a faça feliz. Entristece meu coração pensar que meu pai não conseguiu fazê-la feliz. Mas me enche de alegria saber que Deus escolheu Jair para amá-la, respeitá-la e fazer da minha mãe a sua parceira. Na minha adolescência, na escola, comecei a fazer algumas amizades. Mas, como eu sou cristã, não fazia as coisas que elas faziam. E não me encaixava muito nos assuntos e me sentia deslocada. Foi quando comecei a fazer coisas para ser aceita e não perder essas amizades. Assim foi surgindo uma insegurança, medo de fazer alguma coisa que as afastasse de mim e acabar ficando sozinha. Comecei a não entender algumas coisas que a minha mãe fazia, ou melhor, que ela não me deixava fazer, como ter amizade com algumas meninas, sair com as minhas amigas e fazer o que elas faziam. E a culpa de não ter nenhuma amiga próxima era dela, e eu a culpei há muitos anos por isso. O que não consegui enxergar é que minha mãe ela estava me protegendo de más companhias. Ela estava me poupando de passar por caminhos que iam me machucar e me fazer afastar de Deus. Mas eu não dei ouvidos, e na minha adolescência meu relacionamento com a minha mãe foi ficando cada vez mais conturbado. Continuava indo para a igreja, mas sentia muita dificuldade de me aproximar e fazer amizades. Sentia que cada vez que eu me aproximava mais das amizades da escola, mais eu me afastava de Deus. Comecei a sentir que eu vivia a vida de duas Bias. A Bia que estava na igreja, passando por várias inconstâncias espirituais, e a Bia da escola, que ficava fazendo o que todo mundo fazia para não se sentir excluída. E por muitos anos foi assim. Lembro das pessoas rindo de mim porque não ficava com os meninos. Comecei a satisfazer as minhas vontades, ficar com os meninos na escola, postava fotos que destacavam o meu corpo para ter atenção e aprovação das pessoas, tinha conversas inapropriadas com meninos porque achava que, se conversasse sobre essas coisas, alguém gostaria de mim. Mas eu continuava me machucando e continuava vazia. Até que em 2017 decidi mudar. Cansei de ouvir as palavras de Deus que ouvia nos cultos e nas células e não fazer nada. Foi quando fui passar a virada de 2016 para 2017 na igreja com meu irmão e decidi mudar. Tive a experiência do meu primeiro amor com Jesus. Tinha vontade de aprender mais sobre Deus e conhecê-lo de verdade. Nesse período, lembro que me aproximei mais da igreja, comecei a fazer amizades. Me aproximei mais da minha discipuladora, que sempre me ajudava na minha caminhada com Jesus. Terminei a escola, comecei a faculdade e comecei a trabalhar em um novo emprego. E ao longo desse tempo, deixei essa chama se esfriar no meu coração. Em 2019, novamente me sentia que estava vazia. Comecei a me aproximar de um menino do meu serviço e comecei a sentir que ele gostava de mim. Assim fomos criando mais intimidade. Tudo era muito novo para mim. E foi quando me afastei mais de Deus. E senti um incômodo muito grande no meu coração por isso. Nós ficamos juntos por um tempo, até que eu descobri que ele não estava ficando só comigo. O que me gerou um sentimento muito grande de que eu não era o suficiente. Logo depois começou a pandemia, o que me afastou ainda mais da igreja. Mas meu serviço continuou presencial, então não senti muito a quarentena. E esse vazio na área de relacionamentos da minha vida ficou cada vez maior. Foi quando comecei a suprir a minha carência em meninos que não queriam um relacionamento sério. E a minha insegurança e o meu medo de não ter ninguém me anulavam para que tivesse alguém que gostava de mim do meu lado. E foi assim até metade de 2021, quando eu já estava com meu coração todo machucado e não queria mais me machucar. Só queria voltar para aquele primeiro amor que eu senti em 2017 com Jesus. Eu me olhava no espelho e imaginava se era essa Bia que eu queria me tornar. Imaginava o que a Bia, quando era criança, pensaria se me visse naquela situação. Me arrependi muito, decidi voltar e comecei a me aproximar da igreja de novo, que foi quando voltaram as células da pandemia. Mas, em setembro de 2021, alguns dias depois do meu aniversário, recebo uma ligação, falando que meu pai estava doente e internado no hospital há uma semana.
o que me preocupou muito, porque eu não sabia que ele estava doente. Como a ligação foi no período da tarde, no dia seguinte de manhã já tinha marcado de visitar ele. Chegamos no hospital de manhã, mas quando nos chamaram para o quarto, meu pai já tinha falecido. Aquele foi o dia mais triste da minha vida. Naquele momento senti que uma parte de mim tinha ido com ele. Não consegui me despedir, não consegui dar um último abraço, não consegui falar a última vez que amava ele e não consegui agradecer pelo pai maravilhoso que ele foi. Comecei a questionar a Deus porque ele tinha levado meu pai, mas sabia que só Deus poderia me confortar naquele momento. Alguns dias depois, eu tive uma experiência com Deus muito forte. Eu estava chorando de madrugada, tentando entender por que Deus tinha levado meu pai, e naquela noite senti Deus me abraçando. Mas ele não falou nada, mas senti o seu abraço, e naquele momento senti que Deus cuidava de mim, mesmo que eu ainda não entendesse o porquê de muitas coisas. Mas eu sei que, independente do que acontecer comigo, nada me afastará do teu amor, Jesus. Sei que o Deus que firmou os alicerces da terra é o mesmo Deus que me teceu no ventre da minha mãe e escreveu a minha história. E a partir daquele dia, minha vida mudou. Reconheci que não há melhor lugar para estar do que nos braços do Senhor. Usei o que poderia me afastar para me aproximar ainda mais de Deus. Comecei a me envolver na obra de Deus e agora sinto que a igreja é a minha família. Agradeço muito a todas as pessoas que insistiram em mim, que acreditaram em mim e que sempre ficaram do meu lado. E com o tempo, Deus foi transformando o meu coração e me curando. E continua me curando até hoje. Eu fui transformada. Deus restaurou meu relacionamento com minha mãe e vivo uma amizade maravilhosa com meu padrasto. E nesse processo, conheci o Leandro. Na verdade, nos aproximamos porque nos conhecíamos desde pequenos. E Deus nos abençoou com esse relacionamento. Deus me deu esperança. Esperança de ter uma família, algo que era tão fragmentado e machucado no meu coração. Deus ressignificou o que é ser uma família para mim. Ele me lembrou de todas as promessas para o meu futuro e abriu os meus olhos e tenho permanecido no centro da vontade de Deus. Ele me capacitou a cuidar de crianças, cuidar de adolescentes e que também têm essas dificuldades. E através do 30 semanas, ele me ensinou o quão importante é admitir que tenho problemas, confiar que ele pode mudar a minha história, entregar tudo nas mãos dele, depender somente do Senhor, obedecer e mudar, confessar os meus erros e falhas, reparar para continuar caminhando e compartilhando tudo que Deus fez na minha vida. Assim como diz em Isaías 43, no versículo 4, minha esperança é que das minhas feridas saia poder para curar. Obrigada pelo silêncio de vocês. Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo a codependência impositiva e anulativa, a baixa autoestima, depressão, orfandade, inadequação e luto. Meu nome é Tatiane. Olá. Estamos na 16ª semana, na decisão 4, depender. Hoje nós estamos no livro antigo, a página 179. Aí no livro atual, eu acho que eu anotei aqui. O atual é 185, né? 185. Isso. Dependendo um dia de cada vez. Mateus, capítulo 6, verso de número 25. Aqui na apostila diz 25 ao 34. Observem as aves do céu, não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia as preocupações, basta as preocupações de cada dia. Tem uma frase do psiquiatra e escritor Ismael Sobrinho que diz assim: viva um dia de cada vez, 2 você não aguenta.
né? Na semana passada, nós aprendemos a lidarmos com o nosso passado, né? Para que a gente não viva em depressão, né? Que a gente tenha sabedoria ao lidarmos com tudo que a gente viveu no passado, não ficar remoendo, né, o passado, para que a gente, né, isso é algo que eu tenho aprendido, né, dia após dia, um dia de cada vez, né, para a gente não mergulhar na depressão. Aprendemos também, né, a gente entregar o nosso amanhã a Deus com sabedoria, para que a gente não viva na ansiedade, e buscar a Deus, né, que nos dê a sabedoria de viver o hoje com consciência, para que a gente não viva no estresse, né, para que o nosso hoje não seja um hoje estressante, né, que nos deixa angustiados, né? Então, nós temos que ter a sabedoria do ontem, do hoje, para o amanhã. Aqui na página 180, aí diz assim: Deus tem revelado grandes verdades sobre o seu reino e sobre a nossa vida. Alguma delas Ele ainda não revelará até que você esteja preparado para recebê-las. Continue confiante, seguindo firme em frente e não fique ansioso ou preocupado. Talvez você queira saber alguns porquês. As coisas que você já sabe são as que você precisa atuar e até combater. Há algumas Deus ainda não revelou a você. Isso porque Ele deseja que você se preocupe primeiro com aquilo que você já sabe. Aquilo que você ainda não sabe ou que não consegue ter ação é o que Ele está cuidando. Dependa de Deus. Que nós possamos aprender, a entregar a nossa vida, a nossa história, e entender que nós estamos aqui simplesmente para depender de Deus, entregar o nosso hoje, entregar o nosso amanhã a Deus. Isso não significa que nós vamos viver de qualquer maneira, sem planejar ou de uma forma leviana, sem planos, sem metas, muito pelo contrário. Dependendo de Deus, nós teremos maturidade emocional, nós teremos inteligência emocional. Isso trará benefícios para nós, fará com que a gente tenha uma visão do mundo diferente, uma visão de nós mesmos diferente, que é isso que nós estamos aprendendo aqui toda terça-feira, aprendendo a olhar para nós, olhar para a nossa história de uma forma diferente, entender tudo que aconteceu ou tem acontecido em nossa vida, trará para nós uma forma com sabedoria para nós alcançarmos os nossos objetivos. É isso que Deus Ele quer, é isso que Deus Ele nos mostra quando Ele diz que nós devemos depender dEle. Porque a nossa vida ela não depende de nós, não depende dos nossos esforços, depende da nossa confiança em Deus para que Ele possa nos direcionar e nos ensinar, dia após dia, como nós devemos agir, como nós devemos fazer com que a nossa vida seja conforme Ele queira. E aqui diz, como depender de Deus um dia de cada vez. Tópico 1, negue-se a si mesmo e faça a vontade de Deus. Lucas capítulo 9, verso de número 23 diz, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, ouvir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. Tomar a cruz nos mostra que somos responsáveis por nossas decisões e escolhas. De forma voluntária, nós devemos sacrificar os nossos próprios desejos, os nossos próprios interesses e trocar pela vontade de Deus. Trocar por tudo aquilo que Deus, os planos que Deus Ele tem para nós. Negar a si mesmo nos chama a humildade, a renúncia do nosso ego, nos chama para a santificação de acordo com os princípios e mandamentos de Deus, buscando pureza moral e evitando o pecado. Quando nós negamos a nós mesmos, percebemos que ganhamos algo de muito valor em Cristo. Não tenha medo de abrir mão de si, porque Jesus vale muito mais a pena do que o seu conforto.
Às vezes nós achamos que abrir mão dos nossos desejos, dos nossos sonhos, dos nossos planos, vai ser prejudicial para nós. Só que quanto mais nós avançamos no reino, quanto mais nós conhecemos a Deus, nós sabemos que é real quando a palavra dele diz que a vontade dele para nós ela é boa, perfeita e agradável. Então, tudo aquilo que nós renunciamos, quando Deus ele nos pede, muitas coisas é individual. Às vezes tem coisas que Deus, ele pede para mim, que a minha renúncia ela é diferente de outra pessoa. Por isso que é importante esse nosso conhecimento de Deus. Por isso que é importante que cada dia mais nós conheçamos quem é Deus, o que Ele quer de nós, o que Ele quer das nossas vidas. E isso não importa quanto tempo eu tenho de igreja, quanto tempo eu tenho de conversão. Quanto mais nós conhecemos a Deus, nós entendemos que nós precisamos conhecer Ele muito mais. Quanto mais nós conhecemos a Deus, nós entendemos que nós precisamos realmente buscar qual é a vontade dEle para as nossas vidas. O que eu abri mão, o que eu renunciei ontem, talvez Ele está me pedindo algo mais hoje. Às vezes, o que eu renunciei no passado, hoje tem alguma coisa que atrapalha, que esteja no lugar que não deveria estar na minha vida. Por isso que é importante o depender de Deus, é eu negar a mim mesmo. E como que eu vou saber o que Deus está pedindo de mim com relacionamento? A gente, conhecendo a palavra, lendo, a gente vendo Jesus, a gente entende que é somente com relacionamento com Deus. É somente estar cada dia mais e mais buscando a Deus e na presença de Deus e conhecendo ao Senhor. Josué, capítulo 3, verso 5 diz: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. A cada dia buscando mais e mais, sermos santos e parecidos com Deus. A nossa parte é sobre o hoje, o amanhã é com o Senhor. Vença o hoje e deixa que o Senhor continue a nos dar a vitória amanhã. Tópico 2, reconheça a sua identidade de filho. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. Às vezes, nós não conseguimos nos enxergarmos como filhos de Deus, como os filhos amados de Deus. Por mais que toda terça-feira, quando nós estamos na roda de partilha ou alguém sobe aqui, a gente se apresenta dessa forma. Primeiro, a gente fala, eu sou o filho amado de Deus. Só que muitos de nós olhamos para as nossas histórias, nós enxergamos com a nossa ótica, olhamos como foram os nossos pais, como foram os nossos cuidadores, ou como nós fomos como pais ou cuidadores, e não conseguimos, e transferimos isso para Deus. Não conseguimos nos enxergar como filho amado de Deus, porque há um bloqueio no nosso relacionamento com Deus. Talvez foi a forma que Deus foi apresentado a você quando você se converteu. Quando eu me converti, foi me apresentado um Deus que nós deveríamos só servir. Não foi me apresentado um Deus que era um pai, que amava os seus filhos. Era um Deus que eu tinha que servir. Eu via um Deus distante. Por mais que o meu relacionamento com o meu pai terreno era bom, eu não conseguia ter esse relacionamento dessa forma com Deus, porque não foi me apresentado esse Deus, que hoje eu consigo me ver como uma filha amada, ter esse carinho, esse relacionamento de me assentar com Deus, de conversar, de entender, de conhecer e de ouvi-lo. Eu somente servia a Deus. E talvez você esteja assim, tenha esse relacionamento com Deus, talvez por um bloqueio de você não ter tido esse relacionamento com o seu pai ou sua mãe, ou alguém que te criou, o seu avô, sua avó, tio, não importa. Às vezes a gente transfere isso para o nosso relacionamento com Deus. Ou talvez foi assim que te apresentaram a Deus, de um Deus distante. E isso atrapalha a gente de sermos curados das nossas mazelas, dos nossos traumas, atrapalha a gente de se enxergar e de avançar, nos atrapalha. E aqui está nos chamando que a nossa visão para com Deus ela tem que ser diferente. Não tem que ser nem como o filho mais velho ali
do filho pródigo, que ele tinha o tempo todo o pai ali com ele. Só que a relação que ele tinha era de servo. Né? Quando ele chegou diante do pai dele, ele falou assim: mas eu te sirvo há tanto tempo. Ele não se via. Ele entendia que ele estava ali com o pai dele, mas ele só servia. Ou como Marta, ela estava ali com o próprio Jesus pertinho dela, só que ela não entendeu que ali não era um momento de servir, era um momento de relacionamento, era um momento dela se assentar com Jesus e ter ali o carinho dele, fazer as perguntas, não sei, ter um momento bom e agradável com Deus, mas ela queria servir. Né? Eles estavam errados em servir? Não. Só que eles só estavam servindo. Eles esqueceram que tinha a parte de relacionamento. E no 30 semanas, Deus ele quer fazer isso com a gente. Ele não quer só que nós o servimos. Ele não nos chama somente para isso. Deus ele quer que nós o enxergamos como pai. Né? Aqui fala que a gente precisa se enxergar como um filho amado, mas que não seja só de palavras, não seja só quando eu me apresento, eu sou uma filha amada de Deus, mas que seja um sentimento real no meu coração, independente do que eu vivi, independente dos traumas que nós estamos tratando aqui, trabalhando, independente do sentimento de orfandade que nós tínhamos. Deus ele quer que nós nos olhemos como filhos amados dele. E mais uma vez, né, eu repito, como que vai acontecer isso com o relacionamento? Não tem como eu ter um sentimento por alguém ou reconhecer o sentimento daquela pessoa por mim se eu não tiver relacionamento com ela. Então, não tem como nós nos sentirmos filho amado de Deus se eu não me relacionar, mas me relacionar como filho mesmo, de estar próximo, né, de estar todos os dias falando com Ele, todos os dias conhecendo Ele, né, e se aprofundar no conhecimento com Ele. E que a gente realmente tenha a nossa identidade restaurada, que a gente possa realmente ser reconhecido, sermos vistos primeiramente por nós, porque se eu não me enxergo assim, ninguém vai me enxergar dessa forma. Então, o primeiro sou eu, né? Que nós possamos ter a nossa identidade de filho reconhecida, aplicada e vivida com intensidade, né? Para que possa ressignificar as feridas do passado, né? Empoderar, né? Ter o domínio do presente e valorizar o futuro. Reconheça-se como filho, mas na perspectiva do pai, não baseado em suas experiências, seja elas boas ou péssimas. Não é o que nós vivemos, mas é o que Deus ele nos chama para sermos. Não é a nossa história que nos define. Né? O que nos define é a palavra do Senhor, é aquilo que Ele fala de nós, é aquilo que, né, o que Deus ele diz que eu sou, e nós somos filhos amados de Deus. 3. Permita-se descobrir coisas novas diariamente. Aí aqui vou começar com o reflita. Quem você sonha ser? Será que nós conseguimos não nos apegarmos na nossa idade, nas nossas conquistas, sejam elas materiais, ministeriais, espirituais? Será que a gente consegue não nos apegarmos a isso e entendermos que Deus ele tem coisas novas para nós hoje? Deus ele tem coisas novas para nós vivermos, independente do que você já conquistou, independente das experiências que você já teve, independente da idade que você tenha hoje. Aqui nos diz que Deus ele nos chama para descobrir coisas novas. E é interessante que o título aqui diz que é diariamente. Permita-se descobrir coisas novas diariamente. Deuteronômio 29, 29, que diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todos as palavras desta lei. Aí 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo,
é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E Jeremias 33:3, a palavra diz: clama a mim, né, busca, e te responderei. E direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que não conheces. Então, é interessante que se eu clamar a Deus, se eu buscar a Deus, Ele vai me falar coisas que eu ainda não conheço, né, como se fosse segredos de Deus para mim. Ele vai me falar coisas que eu ainda não sei, né, e às vezes Ele vai falar coisas individuais, só para você. Coisas que Ele vai falar com você que Ele não vai falar para mim. Né, por isso que é bom a gente buscar a Deus para a gente viver de novidade de vida. Para a gente ter experiências e isso nos trazer alegria e esperança. Né? Quando nós vivemos experiências com Deus, quando nós vivemos de novidade de vida com Deus, isso nos traz esperanças para que a gente possa viver nos dias maus, para que a gente veja ao redor tudo de ruim que está acontecendo e a gente entenda que nós temos um Deus que nos mostra as coisas boas, que a gente tem um Deus que faz com que a gente viva experiências boas, dia após dia. Nós somos chamados para viver essas experiências, para levar essa realidade da novidade de vida, do reino, por todos os ambientes em que andarmos. Então, para que eu possa levar para os outros, primeiro eu tenho que viver. Para que eu possa mostrar para as outras pessoas que Deus ele tem novidades de vida, primeiro ela tem que acontecer na minha vida. Há uma expectativa do céu sobre você. Quando você chega em qualquer ambiente, Jesus nos convida a viver a plenitude da vida enquanto filhos, herdeiros, príncipe e embaixadores dele aqui neste mundo. Em todos os lugares em que formos, vivendo o melhor dele a cada dia. Então, que nós possamos buscar em Deus, nos permitir viver experiências novas, né, independente, né, repito novamente, independente do que a gente já viveu, independente de olhar para o nosso passado e enxergar os traumas, tudo aquilo que a gente está tratando aqui. Né, independente disso, Deus ele quer que a gente viva coisas novas, para que o ambiente em que a gente esteja, né, na nossa casa, no trabalho, escola, faculdade, onde a gente estiver, que a gente possa levar, né, coisas boas e agradáveis, que o ambiente ele se transforme porque nós estamos ali. 4, dependa apenas hoje. Lamentações 3, 22 e 23. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O presente existe como uma dádiva e é dado em porções pequenas, um dia de cada vez. Temos apenas o hoje. Entender essa verdade é fundamental na luta contra a ansiedade. O pregador Charles Spurgeon disse que a ansiedade não esvazia o amanhã de suas tristezas, mas apenas esvazia o hoje das suas forças. A ansiedade ela nos traz o estresse, né, do hoje. Grande parte da cura das dores do passado tem a ver com o vencer no campo da batalha da mente. Né? Que a gente venha a olhar, né, para nós, perdoar a nós mesmos, para que a gente possa depender de Deus, né, aprender a depender de Deus hoje, que a gente venha a perdoar a nós mesmos, olhar para a nossa história de vida, né, olhar com um outro olhar. Às vezes a gente olha com um olhar de lamentação, de tristeza, né, mas a gente respeitar a nossa história. Ela que fez a gente chegar até aqui hoje. Né? Olhar com um olhar de respeito, perdoar aquele que nos causaram dores e feridas, para que a gente aprenda a depender de Deus hoje. Pois o nosso amanhã nós já entregamos na mão de Deus. E nós sabemos que temos só o hoje para viver.
né? Somos filhos amados de Deus, estamos no processo de cura, no processo de transformação aqui, para que tudo isso que nós estamos vivendo nos sirva para amanhã. A nossa história seja para abençoar as outras pessoas. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui no 30 Semanas, né, toda terça-feira, e ouvindo os testemunhos, as ministrações, a roda de partilha, tudo isso não é só para nós. É lógico que o primeiro a ser beneficiado somos nós, mas a gente entende que tudo aquilo que muitas das vezes serviu como ferida, choro e dor para nós, o Senhor ele vai transformar para que a gente possa alcançar pessoas que hoje estejam vivendo aquilo que nós vivemos, né? Pessoas que estão passando por aquilo que nós passamos, mas hoje nós curados, hoje a gente entendendo a nossa história, Deus ele vai usar as nossas vidas para alcançar outras pessoas, pessoas que não tem essa mentalidade do que nós estamos tendo aqui. Então, que a sua história, que você possa entender que a sua história, tudo aquilo que você viveu, Deus ele quer e ele pode usar para abençoar outras pessoas, né? Deus ele quer te curar, ele quer trabalhar nas suas emoções, trabalhar em tudo que você viveu, para que outras pessoas elas também sejam beneficiadas, né, sejam alcançadas. Aí, tem aqui o reflita. Como você tem guiado suas emoções? Aí o 5 diz, faça para servir e não para ser visto. Mateus 20, do 27 ao 28. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Como eu disse, Deus ele vai usar a nossa história para que a gente alcance outras histórias, para que a gente abençoe outras pessoas, mas que a gente tenha em mente que é tudo para a glória dele, né? Não é porque nós somos diferentes, especiais, não, é porque a palavra ela diz, né, que todas as coisas elas cooperam para o bem, né? Deus ele pega uma história que não era muito legal, mas ele consegue transformar com que aquilo seja abençoador para outras pessoas. Não significa que tudo que nós passamos foi porque Deus ele queria que a gente passasse por situações ruins, não. É que Deus ele pega essas situações para a glória dele. É que tudo que acontece, Deus ele pega para que outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas, e que a gente tenha em mente que é somente para servir e para que seja para a glória dele, né? Nós vivemos numa sociedade totalmente aos avessos, né? Mas que a nossa mentalidade, o nosso foco e a nossa identidade como filhos seja para glorificar o nome do nosso Pai, né? E aqui a conclusão. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo veio até nós. Ele mora dentro de nós, dos que creem, e capacita todos os que se rendem e sabem que precisam, de coração, depender integralmente do Pai. As lutas, desafios, problemas e dores não desaparecerão. Algumas até aumentarão, pois agora temos consciência das questões espirituais que as envolvem. Mas há alguém em nós e conosco, o que faz toda a diferença. Ele é quem nos capacita a viver todos os dias a verdade do amor de Deus, nos caminhos que o Pai preparou para que andássemos nele. Ele está com você, dependa dele todos os dias de sua vida e nada irá deter. Né? Não importa como nós estamos caminhando, se nós estamos caminhando devagar, o importante é que a gente não para. Não importa se no meio, né, nós já estamos na 16ª semana desse ciclo,
né? Tem pessoas assim como eu, que está vindo do ciclo passado, tem pessoas que já estão no terceiro ciclo, mas não importa, se você olha para a caminhada e você fala, não, mas ainda tem muito o que mudar, eu ainda não consegui, não importa. Né? A gente está aqui aprendendo a depender, um dia de cada vez. Então, não importa se você olha e fala assim, não, mas parece, aos meus olhos não mudou nada. O importante é que, mesmo a gente caminhando, indo devagar, é que a gente não pare. O importante é que a gente entenda que nós estamos aqui. E nós vamos continuar aqui, deixando o Espírito Santo trabalhar em nós. Que diz, ele não nos deixou só. Né? E convido a vocês a ler João, no capítulo 14. Ali mostra a paternidade de Deus para nós. Mostra Jesus falando tanto do amor dele para nós, mostrando o amor do Pai, mostrando que Deus ele já preparou um lugar para nós e que ele não ia deixar a gente sozinho. Fala sobre não nos deixarmos órfãos, mostra tanto o amor, o cuidado. É um capítulo que eu gosto muito, que fala sobre a paternidade de Deus. E é isso que é importante, a gente entender que a gente tem todo esse amor de Deus. Nós temos o Espírito Santo, que não nos deixa sozinhos, está dia após dia, até nos piores momentos de nossas vidas, Ele está lá com a gente, né? E que a gente olhe e fale, não, eu vou continuar caminhando, vou continuar indo, mesmo que seja devagar, mas eu não vou parar. E aprender a respeitar os nossos limites e a não nos compararmos. Às vezes, a gente pode nos comparar, ou com uma história de outra pessoa que parece ser mais difícil que a nossa, ou comparar porque a outra pessoa já conseguiu progredir mais com nós, mas que a gente entenda que aqui é um trabalhar individual do Espírito Santo em cada vida. Deus ele nos olha individualmente, e o trabalhar que Ele está tendo aqui em nós é individual, em cada um de nós, independente de como você está caminhando, mas que a única pessoa que você venha a se comparar, seja com quem você foi ontem, para você olhar e ver que você progrediu. Né? Que você venha a realmente olhar e ver que você já está além, né? Que você já conseguiu ir além. Amém? E aqui a pergunta facilitadora diz, em quais áreas você não tem conseguido depender de Deus? Que você possa refletir sobre isso, né, que você possa olhar e ver se tem alguma coisa ainda que você ainda não consiga, né, ainda não consegue depender de Deus, que você faça consigo mesmo, né, olha para si mesmo e coloca diante de Deus aquilo que você ainda não consegue depender dele. Amém? Obrigada pelo silêncio de vocês.